E aí galera, estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito que enviou a mensagem pedindo para que eu explicasse o que é uma DDP. Então, pessoal que estuda eletrônica, eletrotécnica, eles sempre se deparam com este termo, DDP, diferença de potencial. E muitos dos alunos acabam entendendo que DDP é simplesmente positivo e negativo, tá? E aí, isso está certo? E eu te digo, depende. Eu vou te explicar o porquê. Para que você consiga captar meu raciocínio, preparei aqui esta imagem. Então, observando ela, nós temos aqui um sobrado e aqui embaixo nós temos uma piscina. Então, se eu te perguntar se este ponto é o mais alto, você vai dizer que sim. Mas se eu tiver pegando como referência o piso e este local bem aqui, ó, você vai me dizer que este agora passou a ser o mais alto e o piso o mais baixo. Na primeira comparação, eu comparei o telhado com o piso do andar de cima. Então aí o telhado ele era o mais alto em relação ao piso de cima. Ao comparar com o piso de baixo, a laje de cima passou a ser o mais alto e este aqui o mais baixo. Pegando como referência esse piso de baixo e o piso da piscina, a partir de agora este ficou mais alto em relação àquele que está lá embaixo da água, que tornou-se o mais baixo. Então, assim como a altura da casa, a questão de alto ou baixo, nos circuitos elétricos, tudo vai depender do ponto de referência que você está utilizando. Para que todos entendam o que eu estou querendo dizer, nós vamos abrir aqui um simulador de eletrônica no site da Tinkercad. Então vamos fechar essa tela, vamos abrir o navegador e escrever no campo de pesquisa Tinkercad. Para que você utilize este simulador, é bom que você tenha o Gmail. Caso você não tenha o Gmail, você vai precisar fazer um cadastro para estar logando no site Tinkercad. Este simulador ele serve tanto para eletrônica analógica como para eletrônica digital, inclusive para a parte de microcontrolador, pois ele te dá a oportunidade de escrever um programa e simular o funcionamento de um Arduino, por exemplo. Vou clicar em entrar, vou utilizar o meu Gmail. Caso seja o seu primeiro acesso, ele vai te pedir a senha. Como eu já loguei hoje, ele já está entrando automaticamente. Ele vai abrir em inglês. Então você clicando aqui em cima, você coloca ele em português.
E aqui nós temos a opção projeto 3D, para quem vai mexer com impressora 3D. E temos a opção circuito, que é a que nos interessa no momento. Clicando em circuito, vai aparecer esse botão para você criar um novo circuito. Vamos clicar em cima dele e esperar um pouquinho para abrir. Então, pessoal, abriu a tela do Tinkercad. Temos aqui os componentes em eletrônica. E para continuar a nossa explicação, vamos pegar aqui a pilha de 9 volts. Clique em cima dela, arrasta, pressione a letra R para girar a bateria. Então, neste momento aqui, nós temos uma pilha de 9 volts, do qual nós temos o potencial positivo e o negativo. Então, a diferença de potencial entre o ponto positivo e o negativo é de 9 volts. Isso faz com que esse lado de cá seja o lado maior e esse lado de cá seja o lado menor, positivo e negativo. Porém, se eu pegar aqui uma pilha de 1,5 volts e formos medir, tomamos como referência o positivo desta pilha com o positivo desta, logo este polo positivo da pilha pequena no referencial total deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Ou seja, a pilha pequena, que antes tinha o seu polo positivo em referência a este outro polo negativo, ela passou a ser vista como lado negativo, por ser menor do que os 9 volts. Então, se eu pegar aqui um voltímetro, temos aqui o nosso multímetro do Tinkercad, que tem a opção de medir tensão, resistência ou corrente, que no caso é amperagem. Vamos escolher a tensão, ele transformou-se num voltímetro, e aqui eu posso medir deste ponto a este ponto. Neste momento, se eu clicar para iniciar a simulação, vejamos o que vai acontecer. Ele deu 0 volts por enquanto. Por quê? Porque para que esta pilha enxergue a segunda pilha, é necessário que o polo negativo delas esteja interligado. Então vamos interligar os dois polos negativos para que uma pilha consiga enxergar a outra. Então vamos iniciar a simulação e a partir deste momento uma já consegue enxergar a outra. Então 9 menos 1,5 deu uma diferença de potencial de 7,5 volts, no qual este aqui é o lado positivo e este aqui é o lado negativo. Mas, se ao invés de uma pilha de 1,5 volts, nós tivéssemos aqui uma bateria de 12 volts, tudo isso mudaria. No Tinkercad, nós não temos uma bateria de 12 volts.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fonte e configurar ela para ela trabalhar em 12 volts, simulando como se fosse uma bateria de 12 volts. Então vamos apagar essa pilha pequena e vamos procurar aqui uma fonte. Uma fonte de 12 volts. Caso ela não apareça, você clica aqui em todos para que apareça todos os componentes aqui na sua listagem. Então vamos olhar com calma. Você observa que tem resistor, transistor, sensores, teclados, LEDs, lâmpadas. Tem uma série de componentes aqui para que você possa fazer sua simulação. Temos aqui a fonte, ó. Vamos pegar essa fonte, vamos trazê-la para cá e vamos configurar ela para 12 volts, tá? A partir desse momento ela se transformou numa fonte de 12 volts. Logo, se eu pegar como referência, trazê-la para cá, ó, o polo positivo desta fonte, um pouco pro lado de lá, com o positivo desta, como essa aqui é 12 volts e essa é 9 volts, haverá uma diferença de potencial entre as duas de apenas 3 volts. Então, para que um circuito enxergue o outro, vamos fazer a conexão do polo negativo da pilha com o negativo da fonte. Clicando no fio, você tem a opção de mudar a cor, colocar a cor preta. E agora eu vou medir, colocando o nosso polo positivo do voltímetro lá na nossa fonte, porque ela é maior. Vou pintar ela de vermelho. E o polo negativo do voltímetro no positivo da pilha. E vamos simular para ver se realmente vai dar 3 volts. Então tá lá, pessoal. A fonte jogou 12, a pilha tem 9. A diferença de potencial entre as duas deu 3 volts. Sendo assim, o terminal positivo da fonte se tornou positivo de nossa historinha toda e o positivo da pilha se transformou no negativo da nossa DDP. Então, DDP é a diferença de potencial que existe de um ponto a outro. Nesse ponto eu tinha 12, nesse ponto eu tenho 9. A diferença de potencial entre os dois é 3 volts. Desta forma, se eu alterar o valor de tensão da fonte de 12 para 13 volts, a nossa DDP também vai mudar. Observe que de 13 para 9 existe uma DDP de 4 volts. Se eu diminuir aqui o valor da fonte para 11, nós temos uma DDP de apenas 2 volts.
Então, pessoal, se neste momento eu tenho uma diferença de potencial entre elas de 2 volts, eu poderia ligar inclusive um LED e ele não iria estragar. Então, vamos excluir o voltímetro e colocar o LED no lugar dele para ver o funcionamento. Então tenho aqui o LED, lembrando que a perninha reta do LED é o nosso negativo e a perninha dobrada é a nossa perna positiva. Então vamos ligar nessa aqui, que tornou-se o negativo da nossa diferença de potencial, e a outra perna a gente vai ligar lá no positivo da fonte, que se tornou nosso referencial positivo. Pintar ele de vermelho e vamos simular o funcionamento. Tá aqui, pessoal, o LED funcionando perfeitamente com 2 volts. Vamos apagar essas linhas, vamos excluir a fonte e ligar o LED direto na bateria de 9 volts para ver o que aconteceria com o nosso LED. Então, ligando ele direto, vamos girar ele, terminal negativo no polo negativo da pilha, pintar ele de preto, e o terminal positivo vamos ligar direto no positivo da pilha, pintando ele de vermelho. Ao fazer essa ligação e iniciar a simulação, o que vai acontecer? A pilha, que tem 9 volts de diferença de potencial de um polo para o outro, vai jogar 9 volts no LED. O LED não vai suportar, porque ele foi feito para trabalhar com apenas 2 volts e vai queimar. Vamos ver? Iniciar a simulação. Tá aí, gente. O LED queimou. Vamos parar a simulação e vamos colocar agora um resistor de proteção para proteger o nosso LED, para que ele possa funcionar com a pilha de 9 volts. Tá aqui o resistor. Eu poderia ligar ele tanto no terminal positivo quanto no terminal negativo. Dava na mesma, tá? O que vai acontecer aqui agora? Esse resistor é um resistor de 1000 ohms. A pilha vai jogar 9 volts no circuito. O LED vai consumir os 2 que ele precisa. E o resistor vai ficar responsável por consumir o restante. Então o resistor vai consumir aproximadamente 7 volts. Opa, nós invertemos aqui as ligações. Vamos consertar. LED ligado invertido não funciona. Então vamos lá. Terminal negativo do LED passou pelo resistor e foi para o polo negativo da pilha. E a perninha positiva veio direto para o positivo. Polarizado corretamente. Tá aí, pessoal. O LED acendeu. Ele está consumindo 2 volts. O resistor 7 volts. Protegendo o LED. Vamos pegar novamente o voltímetro e vamos medir.
escolher aqui tensão, pega a perna do voltímetro, coloca de um lado do resistor e a outra perna no segundo terminal do resistor. Iniciou a simulação, tá lá a medida do resistor, 7 volts. Se eu quiser medir no LED, eu posso pegar aqui um terminal, colocar na perna positiva do LED e o outro na perna negativa do LED. Ao iniciar a simulação, vou trocar aqui a cor dos fios, fio preto, fio vermelho. Iniciou a simulação e ele está consumindo aproximadamente 2 volts. Com isso eu finalizo a explicação sobre DDP. Tudo bem? Gostou do vídeo? Deixa o joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço e tchau, tchau.